Por que que Deus gastou tantos versículos para trazer a linhagem de Jesus logo no primeiro capítulo do Novo Testamento? A maioria das pessoas, muitas vezes ao fazer a leitura da Bíblia, eles pulam Mateus, o capítulo 1 de Mateus, achando que é só uma lista chata de nomes. Mas, na verdade, essa é a genealogia que esconde uma das maiores joias da graça de Deus de toda a Bíblia. E hoje eu quero abrir os seus olhos para um detalhe que parece até absurdo, que talvez você nunca tenha notado. Na linhagem de Jesus, a ênfase é quase toda nos homens, mas de repente algumas mulheres elas aparecem. Só que Deus faz algo impensável, ele ignora as mulheres perfeitas. Você já reparou nisso? Por exemplo, Abraão, ele gerou Isaac, mas através de quem? De Sara. Porém, Sara não é mencionada. Aí você avança e lê: Isaac gerou Jacó. Através de quem? De Rebeca. Só que Rebeca também fica de fora dessa lista. Então a gente percebe que as matriarcas ilustres e honradas, elas são ignoradas. Mas e então? Agora chegamos ao versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Mateus, no capítulo 1, versículo 3. Aí aqui a gente percebe que talvez o sistema religioso chamaria ela de adúltera e até esconderia a todo custo. Mas Deus faz questão de colocar o nome dela na linhagem de Jesus. E não para por aí, porque a lista ela volta a citar apenas homens até aqui. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Mateus 1, versículo 5. Raabe era prostituta de Jericó. E para quem conhece a história, a casa dela foi a única que permaneceu de pé quando Deus derrubou os muros da cidade simplesmente porque ela creu no Deus dos hebreus. Então Deus tinha mulheres de histórico impecável para citar, mas mas Deus escolhe mencionar duas mulheres com passados de prostituição. Então na minha mente só veio um versículo para isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. E aí a leitura avança e, enfim, aparece a mulher de peso. Quem? Ruth. Aí você pensa, agora sim, né? Ela não era prostituta. Na verdade, é a única mulher que a Bíblia define explicitamente como uma mulher virtuosa. No livro de Provérbios 31, no estilo de Provérbios 31, né? O próprio Boaz, ele diz sobre ela: todos aqui sabem que você é uma mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 1. Ruth era uma mulher top, mas, pois é, o único problema de Ruth é que ela não era judia, ela era moabita. E sob a lei, como você pode ler em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, nenhum moabita poderia entrar na congregação do Senhor. Ou seja, a lei desqualificou Ruth, mas a graça fez questão de mencioná-la na árvore genealógica de Jesus. Aí você continua lendo e chega em Mateus 1 ainda, tá, gente? Versículo 6. Davi, o rei, gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Espere um minuto. Davi teve cerca de 19 filhos. De todos eles, quem Deus escolheu para continuar a linhagem real de Salomão? E quem era a mãe de Salomão? Isso mesmo, Batseba, a viúva de Urias. Qual era o problema com Batseba? Você deve conhecer essa história, né? Que Davi a viu tomando banho e cometeu adultério com ela, e para encobrir, mandou o marido dela para a morte. E como se não bastasse, né, o pecado do adultério, ainda rolou isso, ele armou para que o homem caísse nessa emboscada.
Aí, no meio de toda essa bagunça humana, Deus escolhe justamente o filho dessa relação para ser a raiz de Cristo. A graça de Deus definitivamente enlouquece o religioso que tem dentro de nós. Pois é, gente, novamente a graça atropelando o mérito. Nós estamos lendo a genealogia de Jesus, o Rei do Universo, e Deus faz questão de destacar o pecado. Para mim, Deus está querendo dizer: conheçam a minha graça. Pois em meio a toda essa bagunça do homem, do ser humano, Deus gerou o Filho, não através da perfeição, mas da graça em meio às falhas. A grande mensagem que trago aqui é esta: os seus erros do passado, eles não podem definir o seu destino final, porque não é o seu pecado que te posiciona, não é o seu histórico que te define. O que define a sua vida é a graça e o favor transbordante de um Deus que ama usar o improvável. Porque onde abundou o pecado, onde foi mais sujo, superabundará a graça de Deus. É onde você será mais limpo e transbordante através de Cristo e não da sua força. Por isso eu te digo agora, apenas creia. Deus te abençoe.